com Jesus, porque nós temos que estar felizes com Ele, não por causa das coisas desse mundo, mas temos que estar felizes porque Ele faz parte da nossa vida e a nossa vida é uma com Ele. Amém? Amém. Nessa noite, antes de eu dar o tema, por isso que eu pedi para vocês sentarem, daqui a pouco, quando a gente for fazer a leitura da palavra, eu peço para os irmãos ficarem em pé de novo. Eu queria que fosse projetado aqui atrás. Hoje, mais cedo, a pastora Luciana, na EBD, eu não vou usar as mesmas palavras que ela, mas ela incentivou que nós buscássemos buscássemos conhecimento, buscássemos estudar a palavra de Deus. Tá? E o que vai acontecer aqui agora não é ainda a mensagem. Tá? Então, os líderes de grupos, quem forem levar, eu só quero fazer uma pequena introdução. Pode colocar lá, por favor. E hoje, eu até conversei com a Jamila lá atrás, a pastora ela utilizou, né, uma palavra dizendo atributos de Deus, que Deus ele é fiel, isso é um atributo de Deus. E justamente sobre isso eu quero trazer para nós. Tá? Atributos são atribuições, qualidades, essência do que Deus é. Então, existem, de grosso modo falando, dois tipos de atributos. Né? São os atributos incomunicáveis de Deus, que são os atributos que só Ele é. Só existem nele. Não foi transmitido para nenhuma outra criatura. O ser humano não tem esse atributo. Tá? Deus, Ele é um Deus eterno, Ele é Deus uno, Ele é um Deus imutável, Ele é Deus infinito, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é soberano. Nenhuma criação de Deus possui essas qualidades relatadas, descritas aqui. Tá? Eu coloquei ali reticências porque Deus ele é muito mais do que aquilo que a gente consegue colocar dentro de algumas linhas, né? De a gente tentar colocar Deus, definir quem é Deus. Então, por isso que eu coloquei as reticências aí, porque Deus ele é muito mais, além do que nós conseguimos pensar, conseguimos imaginar. Mas também Deus, próximo slide, ele tem atributos comunicáveis, que são os tributos que ele transmitiu para nós, como criação de Deus. Tá? Então, são atributos comunicáveis de Deus. Dentre vários, eu vi uma lista de um teólogo que ele citava mais de 60 e ele dizia que não era uma lista finita, porque isso é o que é o pouco que se pode catalogar de Deus, porque se nós fecharmos, deixarmos, são 100 atributos que Deus tem, então a gente está limitando quem é Deus. Então, os atributos comunicáveis são amor, a bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, verdade, livre paz. Então, todos esses atributos, o Senhor ele concedeu a nós também. Então, nós podemos desenvolver. E o Senhor, na sua palavra, Ele nos fala para nós vivermos isso. Vivermos em santidade, buscarmos a justiça, sermos misericordiosos, andarmos e vivermos em amor. Então, por que eu estou falando isso? E por que eu falei do que a pastora falou hoje na EBD? Para você sentir curiosidade, ir atrás, de procurar, estudar um pouquinho os atributos de Deus. É um tema maravilhoso, né, que não é o que nós vamos tratar aqui essa noite. Mas o tema que eu quero tratar aqui nessa noite é justamente um dos atributos, o amor. E a palavra de Deus diz, agora sim, eu quero que você se coloque em pé. Eu acho que o púlpito vai atrapalhar um pouquinho, mas só as duas últimas linhas. Você pode ler comigo, João 13, 34 e 35. E o tema da mensagem é esse: seremos conhecidos pelo amor. E a palavra de Deus diz assim, você pode ler comigo? Novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o próprio Senhor Jesus, ele utiliza essa frase aqui, que essa frase é muito marcante para mim, que diz que, a minha tradução, né, diz que nós seremos conhecidos pelo amor. E que amor é esse? E aqui Jesus ele é bem específico, o amor uns pelos outros. E agora eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí no teu lugar. Nós vamos conversar com o Senhor, pedir direção dele nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos, diante de Ti, Deus, colocar as nossas vidas, colocar os nossos corações, colocar as nossas mentes, levar cativo tudo aquilo que, os nossos pensamentos cativos a Ti, Pai, que nós possamos focar no Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor fale a cada coração, Deus, verdades eternas vindas dos céus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que todo impedimento, todo atrapalho, todo embaraço caia por terra em nome de Jesus. E todo aquele que entrou aqui nesta noite, sedento pela Tua palavra, que possa ser saciado nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, pela Tua presença que é real neste lugar, pelo Teu amor que transborda em nossos corações, que transborda no meio da Tua igreja. Pai, muito obrigado, Deus, porque nós podemos sentir a Tua presença verdadeira neste lugar, Pai. Muito obrigado, Deus. Fala com cada coração. E que seja mais do Senhor e menos de mim nessa noite, Pai. Mais de Ti e menos de mim. Em nome de Jesus. Você pode se assentar nessa noite. Amém. E só um breve comentário, né? Como Deus é um Deus de excelência. A gente não pode dizer que Deus é um Deus de coincidências ou, sei lá, qualquer outra expressão que a gente queira usar. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha e tudo que Ele faz é tudo interligado. Se você não veio para EBD hoje, você perdeu parte do que o Senhor tinha para você neste dia, junto com a igreja. Junto com a igreja. Porque tudo que acontece, desde a EBD, o nosso café lá em cima, os louvores que são tocados, que nós adoramos ao Senhor, a palavra que ela é ministrada, tudo está interligado. Outro dia eu estava conversando, eu não sei, não sei se foi com o Andrei, não tenho certeza, que eu comentei que todas as pregações, parece que elas vêm assim, foi contigo, né, Andrei? Parece que elas vêm uma interligada na outra, né? E geralmente alguém fala alguma coisa do pregador, do culto anterior, de 2 cultos atrás, porque todas as coisas, Deus ele trabalha com excelência. Deus ele não é Deus de confusão, mas Ele traz confirmação da Sua palavra. Então, e hoje nós estávamos ali e conversando um pouquinho sobre isso, né, de como Deus ele tem feito essas coisas no meio de nós. E aí eu não conversei com o Henrique Filho, mas ele me traz a última canção que nós tocamos essa noite, que Deus nos ama, falando do amor de Deus sobre nós. E aí, para nós entendermos um pouco, ou começarmos a pensar um pouco sobre esse tema, que nós seremos conhecidos pelo amor, nós precisamos entender a fonte desse amor. Quando nós falamos sobre as características de Deus, os atributos de Deus, e trazemos o amor de Deus como um atributo, entenda que o amor de Deus, ele não é... Deus ele é a essência disso. Tá? Deus ele é a fonte do amor.
não é uma parte de Deus, mas Deus é. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é amor. Então, Deus, a essência de Deus é amor. O amor está na essência de Deus. E o amor de Deus, ele vai muito além do que nós podemos imaginar. Entender o amor de Deus é pensar, é tentar entender o João 3,16, que todos nós conhecemos de cor. Né? Você pode declarar aí para a gente nessa noite, porque Deus... Você já pensou na profundidade deste texto? Você já pensou no que esse texto realmente fala? Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amou de tal maneira. Quando o escritor ele escreve essa expressão que para nós foi traduzida como de tal maneira, é porque o escritor ele não tem palavras para descrever como foi o amor de Deus por nós. O autor ele não tem como descrever o amor de Deus. E aí as palavras são, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o amor de Deus. O amor que resgata, o amor que paga o preço, o amor que se sacrifica, o amor que se entrega, o amor que não mede esforços, o amor que não tem barreiras, o amor que deixou os céus e veio até nós, o amor que deixou a eternidade, abriu mão do ser divino para estar no meio de nós. E creia, esse amor demonstrado naquela cruz foi por cada um de nós. Eu sei que muitas das vezes nós não nos sentimos dignos do amor de Deus e de fato não somos. De fato, não somos dignos do amor de Deus. A palavra de Deus diz que o seu amor, ele nos constrange, porque nós não somos dignos. Quem de nós pode levantar a mão, bater no peito e dizer: ah, mas o Senhor morreu por mim e eu merecia que Ele morresse por mim? Isso seria uma arrogância muito grande da nossa parte, uma blasfêmia grande da nossa parte, uma mentira encucada na mente de alguém que pensa nisso. E eu sei que nós, graças a Deus, não temos esse pensamento, mas nós sabemos que nós recebemos o amor imerecido de Deus. E o Senhor, na eternidade, Ele olha e contempla o seu rosto, o seu coração, a sua vida. Ele olha a sua criação e Ele decide morrer. Isso por amor. Para que o mundo fosse salvo. Para que o mundo fosse salvo por Ele. Ao final do versículo 17. 18 diz: quem nele crê não é julgado. E quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí eu estava, há umas 2 semanas atrás, conversando com um discípulo, e a nossa conversa, a gente falou um pouco sobre isso, sobre o amor de Deus, né? O quanto o amor de Deus, ele muitas das vezes é até inaceitável para nós. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho falado bastante lá no nosso grupo familiar, as pessoas de lá já sabem disso,
É que nós muitas das vezes queremos limitar o amor de Deus, queremos limitar a salvação de Deus. A gente olha para algumas pessoas e diz, aquele ali não, nem perde tempo com ele. Talvez você não expresse isso, talvez você não abra sua boca para falar, mas de repente uma atitude sua pode traduzir esse sentimento. De repente, um julgamento nosso pode traduzir esse sentimento. E aí eu estava conversando com esse discípulo e a gente foi lembrando da vida de alguns exemplos bíblicos, né? Um deles foi Paulo, perseguidor da igreja, que a gente pode dizer que ele tinha sangue de inocentes nas mãos. A gente pode, pensando um pouquinho, imaginar que ele era um próprio assassino. Ele não era o carrasco, talvez, mas ele estava lá, vendo as coisas acontecendo, vendo os cristãos sendo perseguidos, vendo o cristão sendo morto, e nada fazendo. E o amor de Deus alcançou a vida deste homem. A gente olha para a história de Davi. Todos nós sabemos, um grande marco na história de Davi foi o seu pecado. Quando ele desejou a mulher de outro homem, e ali habitou com ela, e aí mandou chamar o marido da mulher que estava na guerra para tentar cobrir o erro que ele havia cometido ali. E aí no final da história a gente sabe que ele mandou Urias com uma carta na mão. Foi Urias, né? Não estou errado. Com uma carta na mão para entregar para o comandante, e a carta estava dizendo, olha, põe ele na frente de batalha. E a gente olha para Davi e vê o pecado dele, assassino. E Deus chama ele de homem segundo o coração de Deus. A gente olha para a história desde o Éden, de Caim, matou o seu irmão, também assassino. E Deus poupou a vida dele. E é interessante saber que Deus colocou uma marca em Caim, que ninguém não é falado que é essa marca, mas que Deus também protege a vida de Caim, né, dizendo que quem o matasse, enfim, seria amaldiçoado, enfim. A gente olha para Zaqueu, ladrão, tanto que no momento da sua conversão ele olha para Jesus e diz que ele vai repartir os bens dele com os pobres e vai restituir aqueles que porventura ele havia roubado. E o amor de Deus alcançou a vida daquele homem. A gente olha para o ladrão do lado de Jesus, no momento da crucificação. Ele estava ali por merecimento, porque ele foi condenado e, de fato, ele havia cometido um crime. Inclusive, ele mesmo, com as suas palavras, ele diz que eles mereciam estar ali. Um ladrão conversando com outros que estavam no lado de Jesus. Esse homem não fez nada, nós merecemos estar aqui. Ele olha para Jesus e diz, lembra de mim quando entrares no paraíso. E aí Jesus alcança a vida daquele homem com amor. E por que eu estou falando de todas essas coisas? Trazendo esses exemplos de assassinos, de ladrões, né, de pessoas que muitas das vezes são mal vistas pela sociedade. Se nós formos parar para pensar em casos nacionais aí horríveis que aconteceram, se eu pedir para você pensar num fato histórico aí recente de um crime cruel, talvez você lembre de alguns casos, Nardoni, a Van Richthofen, enfim, você talvez lembre dessas pessoas. E aí nós muitas das vezes paramos,
analisamos, julgamos, recriminamos. E quantas das vezes nós conseguimos olhar para aquela pessoa que de fato cometeram crimes terríveis, inaceitáveis humanamente falando, porque como nós temos um senso de justiça que Deus nos deu, nós também queremos julgar as pessoas. E por que eu estou falando de todas essas coisas? Porque na minha conversa que eu tive com o meu discípulo, nós estávamos falando justamente sobre isso. Sobre um erro que a igreja ela não pode cair. O erro que a igreja ela não pode simplesmente descartar ninguém. A igreja ela não pode olhar para a vida de ninguém e dizer: este aqui não tem jeito. Eu acho muito interessante, o nosso pastor ele não está aqui nessa noite, ele teve que pregar em outro lugar, mas o pastor Henrique deve dar uma satisfação melhor para a igreja, né, eu acredito, não sei, a pastora Luciana, e ele sempre fala que ele nunca expulsou ninguém, nunca afastou alguém da igreja, por algum erro, por algum pecado, por alguma rebeldia, não sei. E é lindo isso, nós sabermos que a igreja, ela não tem este papel de recriminar ninguém, de fechar as portas dos céus para ninguém, muito menos fechar aquelas portas para alguém. E aí nós paramos para pensar no padrão do amor de Deus. Alguns anos atrás, eu não sei se alguém lembra, o pastor Daniel, ele pregou sobre isso, sobre o padrão de amor de Deus. O padrão do amor de Deus, ele está acima do nosso padrão. Ele é inalcançável para nós, seres humanos. É um padrão que nós não conseguimos reproduzir, mas o Senhor, ele vem e diz: ame. O Senhor, ele olha para nós, ele olha nos seus olhos, ele brada no seu coração, ele diz: ame uns aos outros, ame o seu semelhante, ame o próximo. Se nós formos pegar a palavra de Deus, você vai fazer uma pesquisa no Google, escrever a palavra amor, ou alguma semelhança a essa palavra, você vai ver que praticamente a Bíblia inteira vai estar ali. São muitos versículos falando sobre amor, falando sobre que nós devemos acolher, que nós devemos abraçar, que nós devemos receber, que nós devemos ser hospedeiros, que nós devemos cuidar dos órfãos, da viúva. São muitos os versículos que dizem que nós temos que visitar o enfermo, que nós temos que visitar aquele que está preso, que nós temos que vestir aquele que está nu, que nós temos que alimentar aquele que tem fome e dar água àquele que tem sede. São muitos versículos que representam o amor em prática. E a palavra de Deus, ela é recheada desses versículos, porque a palavra de Deus, existe uma frase antiga que diz que é uma carta de amor. Eu não lembro exatamente da frase, mas se alguém souber, pode soprar aí para mim. Diz que a Bíblia é uma carta de amor escrita por um Deus para nós. É mais ou menos isso que diz a frase. Uma declaração de amor. A palavra de Deus, no todo, ela fala do seu amor por nós. É por isso que a palavra de Deus diz que passará tudo, mas o amor permanecerá. Então, nessa conversa, nesse momento que nós tivemos, que foi ímpar para mim, nós falamos sobre a igreja não cair neste engano, sobre a igreja viver de verdade este amor, sobre a igreja olhar para Paulo, que havia sido um perseguidor da igreja, e abraçar aquele irmão. E olha quem foi Paulo. Hoje nós temos ele como um exemplo de homem, de Deus,
O exemplo de alguém que gastou a sua vida, entregou a sua vida por amor à palavra de Deus, por amor ao reino de Deus, porque ele entendeu, porque o amor de Cristo o alcançou. O próprio Jesus falou com ele. O próprio Senhor Jesus falou com ele. E aí nós temos este homem como uma referência. Talvez metade do Novo Testamento seja de autoria de Paulo. E nós utilizamos os seus ensinamentos hoje. E aí o nosso questionamento é por que muitas das vezes nós deixamos o nosso coração, o nosso achismo, as nossas ideias, o nosso senso de justiça ser maior que o amor de Deus pelas vidas. O que eu quero te dizer nessa noite é que o amor de Deus, ele foi dispensado para todos. Para todos. Ele foi dispensado para mim, foi dispensado para você. Ele foi dispensado para alguém na tua família que tenha um problema, seja com bebida, com drogas, seja com violência, eu não sei. Alguém que você olha e descarte aquela pessoa e vê que aquela pessoa não quer saber de Deus. Que a vida dele é toda errada, porque a vida dele não condiz com aquilo que você acredita. E muitas das vezes nós simplesmente fechamos as portas dos céus para mais um morador entrar, porque nós julgamos outras pessoas. E como eu falei no início, talvez você não verbalize isso, porque lá no fundo nós sabemos que isso não deve ser uma realidade entre nós. Porque o Senhor, Ele não quer que isso seja uma realidade entre nós. Mas quantas das vezes existem irmãos aqui na nossa igreja que por algum motivo caíram e hoje não estão mais aqui conosco, caminhando, né, no caminho para os céus. E essa pessoa recebeu o Senhor Jesus. Essa pessoa um dia disse sim para o Senhor. E de repente essa pessoa caiu, não está mais aqui conosco. E parece que muitas das vezes, eu não vou dizer 100% da igreja, mas eu vou me usar como exemplo. Tá? Se você se encaixar, você também se use como exemplo. Muitas das vezes eu não vou atrás, não procuro saber o que aconteceu. A gente não abraça quando encontra na rua, como a gente abraçava aqui dentro. A gente não diz, olha, Deus está com saudade de ti. A gente não pega pela mão e traz a pessoa. Ou como disse o pastor Henrique, né? Cria vergonha, né, pastor? De olhar para alguém que já entende verdadeiramente o que é o Evangelho e dizer, meu irmão, acorda, volta para Jesus. Volta para Jesus. Isso é o amor de Deus agindo em nossas vidas, alcançando outras vidas. E quando o Senhor ele diz, olha, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Você já parou para pensar em como Deus amou você? Mais uma vez eu vou falar sobre EBD hoje. A palavra de Deus diz, e foi falado aqui na EBD, que Jesus, a todo tempo, ele se recolhia para estar em oração. E muitas das vezes era passando madrugadas em oração, se sacrificando.
Ele orava por mim, ele orava por você, ele orava pelo seu ministério, ele orava pelos seus discípulos, ele orava pela igreja que estava sendo implantada, pelo reino de Deus que estava sendo implantado. Ele orava pelo momento que ele passaria naquela cruz, o sacrifício que ele faria naquela cruz. Ele orava porque ele queria intimidade com o Pai. Ele orava para ter mais de Deus sobre ele, apesar de ele ser Deus. E eu vou abrir um parêntese aqui rapidinho. Quantos aqui são pais? Então, todo pai, ou você que cuida de alguém, que ensina alguém, o nosso sonho é dizer para o nosso filho, por exemplo, tomada. Filho, não coloque o dedo na tomada que dá choque. Por exemplo. Já teve gente que riu ali, eu não sei se é uma realidade lá. E aí a nossa ideia é que o nosso filho simplesmente não vá lá colocar o dedo na tomada porque a gente quer que ele entenda que não pode fazer isso e acabou. Ou o filho contou uma mentirinha e a gente vai lá e explica para ele, olha filho, você não pode mais mentir porque papai do céu não se agrada, não sei o quê, não sei o quê. E a gente espera que nunca mais aquele filho nosso repita a mesma coisa. E eu estou falando por mim. A minha esposa ela fala muito isso para mim, né? Que eu preciso repetir, conversar, insistir, falar e continuar falando e continuar falando. E isso cansa. Isso me cansa. De eu saber que o filho não está ouvindo o que a gente tem falado. E aí Deus, eu fiquei pensando nessa representação, né? De que Deus chegou um momento em que ele chegou com Moisés e passou a lei para Moisés e disse, olha Moisés, está aqui a lei, agora o povo vai seguir. Deus esperava que o povo seguisse? Eu acredito piamente que sim, porque para Deus já era suficiente. Deus sabia que eles não iam seguir, sabiam, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas se o Senhor ele veio, passou, estava escrito lá nas pedras, está aqui a lei, Deus esperava que o povo seguisse. E era suficiente para o povo seguir as leis? Sim. Era suficiente. Era claro. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçar, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Era claro. Não tinha o que errar. E aí, como um pai amoroso que tem que gastar de tempo com o filho, né? Nós, muitas das vezes, não temos que só ensinar os nossos filhos, mas nós precisamos ser exemplos para ele. Aí eu fiquei imaginando que Jesus ele veio ser esse exemplo para nós. Deus disse, olha, sede santo como eu sou santo. E aí Jesus ele vem e é santo como Deus é santo. Vive em santidade, de forma que nunca errou, nunca pecou. E aí, Jesus, ele passa a ser o nosso exemplo. E o nosso filho espera isso de nós, que nós conversemos com ele, falemos alguma coisa para ele. Olha, filho, você não pode mentir, mas o seu filho não quer ver você mentindo também, porque você é exemplo para ele. Percebe como Deus é um Deus amoroso? Percebe como as coisas acontecem e nós imitamos Deus, porque Deus ele faz isso. Ele diz primeiro a lei, depois ele vem cumprir a lei para dizer, olha, eu estou dando o exemplo para você. E aí muitas das vezes nós, como pais amorosos que somos, pacientes, damos o nosso testemunho e mesmo assim o nosso filho continua errando. Aí nós queríamos ser igual ao Espírito Santo de Deus, né? Que ele vem e está lá
conosco todos os tempos, fazendo lembrar todas as coisas que Jesus falou, trazendo a consciência do nosso pecado, do nosso erro, e dizendo para nós: olha, você não pode fazer isso, você fez, se arrependa, você fez, chore, volte onde tu caiu. E nós muitas das vezes queremos ter esse poder sobre os nossos filhos, só que esse poder nós não temos. Esse poder nós não temos, mas o suficiente nós temos. A palavra de Deus, ela diz: olha, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, quando ele for velho, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele, não vai se esquecer de nenhuma das tuas palavras, não vai se esquecer daquilo que você ensinou, não vai se esquecer. Nós não temos o poder de estarmos em nossos filhos para ajudarmos eles a fazerem as coisas corretamente. Mas Deus, Ele faz isso em nós. Ele faz isso em nós. E eu vou te fazer uma pergunta. Você responde para você mesmo. Você recebeu as leis de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus está aqui, escrita, traduzida para o nosso idioma. Você não precisa ler no hebraico, no aramaico e grego, né? Foram os 3 idiomas que a palavra de Deus foi escrita. Você não precisa ler nesses idiomas. Você tem traduzido, tem diversas traduções, inclusive a linguagem de hoje, que é uma das mais simples de você entender. Jesus, ele veio e deu exemplo para você, e você olha para a vida de Jesus e sabe que Jesus não errou. E aí também o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. E a minha pergunta é: você continua errando? Você continua pecando? Você continua caindo? Eu sim. Então, esse atributo que Deus ele não compartilhou conosco, de sermos oniscientes, onipresentes na vida dos nossos filhos, não resolveria o problema. Porque nós somos falhos. Porque nós somos falhos. Mas a presença de Deus em nós, a palavra de Deus diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde há muito pecado, existe mais graça. Então essa graça, ela é derramada sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento. Em nome de Jesus, que você possa viver essa graça, possa viver esse amor. Então esse amor de Deus, que Ele está acima do que nós podemos imaginar, acima do que nós podemos compreender, acima do que nós podemos, com o nosso senso de justiça, muitas das vezes aceitar. Imagina você, há 2000 anos atrás, sendo um perseguido por Paulo, e de repente você tem que aceitar aquele homem no meio do seu convívio. Como que ficariam as coisas na tua cabeça? Será que você receberia ele de bom grado? Porque a gente sabe o final da história. Mas eu imagino que os discípulos estavam ali e a igreja que estava se formando estava ali amedrontada, porque de repente o homem que tinha cartas para levar para assassinar e exterminar esse povo que só crescia, esse povo crente que só crescia, estava ali no meio deles. E aí o que se pensa logo? Ele está aqui porque ele é um espião, ele está querendo se filtrar, ele está querendo saber de algumas coisas para ele poder dar o golpe e matar todo mundo. Enfim, pegar todo mundo numa emboscada. Imagina a nossa cabeça vivendo naquela época, a nossa cabeça olhando para esta situação, olhando para Barnabé, que disse: não, eu vou cuidar dele aqui.
Barnabé foi um homem de Deus, que entendeu o amor de Deus, que ouviu a voz de Deus e que disse: não, a conversão dele foi de verdade, eu vou cuidar dele, eu vou estar com ele, eu vou estar com Paulo. Imagina se Barnabé não tivesse feito isso, se a igreja tivesse se fechado. Eu sei que Deus, a obra de Deus, ela jamais pararia por causa de um homem, mas Barnabé foi um instrumento de Deus. Ele foi alguém que Deus usou de tal forma para fazer com que aquele homem, agora discípulo de Jesus, viesse ser quem ele foi. Ele foi uma peça fundamental, um instrumento de Deus. Todos nós, um dia, tivemos alguém que dobrou os joelhos por nós, que acreditou em nós. Todos nós, um dia, fomos Paulo. Eu nunca assassinei ninguém, graças a Deus. Mas todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o amor de Cristo, de alguma forma, nos alcançou. E aí você é abraçado, você é trazido para um meio do corpo de Cristo. Para ser uma pessoa perfeita? Não, todos nós continuamos pecando, todos nós continuamos caindo, todos nós continuamos com os nossos erros. A diferença é que Cristo nos traz o perdão dos nossos pecados. A diferença é que Cristo pagou o preço do meu pecado, do teu pecado naquela cruz, e nós dizemos sim para Ele, porque no João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. Então nós cremos no Senhor. Nosso julgamento já foi pago, o preço naquela cruz. E nós sabemos que não é por isso que nós agora vamos sair pecando à torta e à direita. Porque quem é nova criatura não tem mais prazer nas coisas do mundo. Pelo contrário, nosso coração se entristece, nosso coração chora quando nós erramos. Quando cai a ficha, dizendo: nossa, eu pequei, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido dessa forma. E nós pedimos perdão a Deus, nos arrependemos e tentamos mudar, pedimos para Deus nos mudar, para nós não repetirmos os mesmos erros. O Senhor, Ele quer uma igreja comprometida com o amor dEle. O Senhor, Ele quer uma igreja que não limite o poder de Deus. Entenda que quando eu digo não limitar o poder de Deus, é o agir de Deus no meio de nós. Porque o Senhor, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E assim como Barnabé, nós temos que ser instrumentos de Deus para abraçar todos aqueles que são indignos do amor de Deus. E aí eu faço mais uma pergunta para você. Você nem precisa levantar a mão. Você é digno do amor de Deus? Antes de receber Jesus, você era digno do amor de Deus? Então a minha reflexão nessa noite é de nós aprendermos a olhar o nosso semelhante, o próximo, aquele que nos rodeia, aquele que está perto de nós, e enxergar um possível discípulo de Jesus ali naquela vida. Alguém que o Senhor quer salvar, alguém que o Senhor quer usar a tua vida para levar o amor dele
nesses dias difíceis, em que o amor está se esfriando neste mundo, mas o amor eterno jamais se esfriará, e o amor da igreja ele jamais se apagará. Ele precisa estar aceso em mim e em você, ele precisa estar aceso em nós, e a igreja, queimando em amor, deve cumprir o ide do nosso Senhor Jesus. Nós devemos fazer a diferença nesse mundo. É por isso que esse versículo diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Você quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Muito mais do que aparência. É o amor uns aos outros. O amor uns aos outros. O amor uns aos outros, ele está além dessas quatro paredes. O amor uns aos outros, ele está além do que os muros da nossa casa. Amar uns aos outros é aproveitar cada oportunidade para levar o amor de Deus a todo aquele que necessita. E aí eu faço mais uma pergunta para você: quem não necessita do amor de Deus? Quem não necessita do amor de Deus? Todos nós carecemos deste amor. Todos nós precisamos deste amor em nossas vidas. Talvez, se você esteja nos visitando aqui nessa noite, essa palavra também é para você. Essa palavra é para a igreja, mas ela também é para você, que de repente nunca disse sim para o Senhor. O amor de Cristo, ele foi derramado naquela cruz pela tua vida também. O sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus, derramado ali naquela cruz, no seu sangue derramado ali, foi por você. E esse amor, ele precisa fazer diferença na tua vida. Esse amor, ele precisa ser trazido para fora. De nós mesmos, nós não temos este amor, mas é porque Deus nos amou primeiro. Entenda que, eu acredito que eu já falei isso aqui alguma vez, Deus, ele não pede nada para você que ele não tenha te dado. Deus, ele não cobra nada de você que ele não tenha ensinado, que ele não tenha vivido. Lembra que eu falei que Jesus foi o exemplo perfeito? Deus, ele não vai cobrar santidade de você se Jesus não tivesse vivido em santidade aqui. Deus não vai cobrar que você ame as pessoas, ame o próximo, ame a prostituta, ame o drogado, ame aquele que é rejeitado pela sociedade, que é marginalizado pela sociedade, se ele não tivesse amado. Deus não vai pedir para você entregar a sua vida por amor, se ele não tivesse feito isso. Então entenda que tudo o que nós colocamos para fora, o que nós vivemos, é porque Deus nos deu. Aí você para e pensa, mas tem gente aí que nunca falou, nem conhece Jesus, nunca ouviu falar de Jesus e ama seus filhos. É porque é algo que Deus colocou na sua criação. Mas este amor de entregar a sua vida, esse amor de olhar para o próximo e ter compaixão dele, esse amor de querer levar a outra pessoa junto com você para o céu,
é só quem provou da fonte do amor que é o Senhor Jesus. Então que nessa noite nós possamos entender que Deus Ele quer que nós vivamos esse amor. Deus Ele quer que a sua igreja viva esse amor, traga o amor ao mundo, porque o amor do mundo se esfriará, mas o amor da igreja ele não pode esfriar. Porque o amor da igreja é o Espírito Santo agindo em nós. É Ele quem nos constrange. É Ele quem faz com que você olhe para alguém e fale as verdades eternas, as verdades de Cristo para aquela vida. Porque muitas das vezes é o Senhor que te traz revelação sobre aquela vida. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com alguém e a pessoa começar a chorar, ou de repente ela pensar que alguém falou da vida dela para você. Não sei se você já teve essa experiência. Mas isso é o Espírito Santo de Deus que fala no teu coração as palavras certas, porque é Ele quem faz a obra. Você é só um instrumento de Deus. E é um instrumento que Deus conta contigo. Quando eu digo só um instrumento de Deus, eu não estou menosprezando você. Afinal de contas, o alto preço que foi pago pela minha vida e pela tua não nos faz pequenos. Você já parou para pensar no alto preço que foi pago pela tua vida? Eu já parei para pensar. E cada vez que eu penso, eu me sinto mais constrangido de pensar que Deus saiu da eternidade, se esvaziou de si mesmo, se entregou para morrer ali naquela cruz. E não precisava fazer isso. Júnior, por que Ele fez? Porque Deus é soberano e Ele assim decidiu que seria. Porque Ele quis manifestar o seu amor pela minha vida e pela tua. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E o preço que nós temos a pagar é levantar a mão e dizer: sim, Senhor, eu quero viver contigo. Eu quero viver essa novidade de vida com o Senhor. Esse é o preço que nós temos que pagar. O resto é o Espírito Santo de Deus que opera em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que transforma, que traz a mudança sobre nós. Pensa em quem você era. Pensa nas vezes que você tentou parar com... Eu não sei quantos aqui tiveram problemas com drogas, álcool. Quantas vezes você tentou parar com isso? E de repente você diz sim para Jesus. Quem fez o milagre na tua vida foi você? Você que decidiu: agora eu vou parar? Meu irmão, tudo o que acontece nas nossas vidas, tudo, absolutamente tudo, é obra do Espírito Santo de Deus. Isso quando nós não atrapalhamos a obra dele em nossas vidas. Mas entenda que tudo é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Então permita que este amor, que o Senhor, que o Espírito Santo ele possa trabalhar na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, na vida de todos aqueles que porventura vão ver essa palavra através do YouTube. Então que nós possamos viver esse amor incondicional. É o amor de Deus. Nós cantamos tantas canções aqui falando sobre o amor de Deus. Impressionante. Como é aquela música? Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o amor de Deus sobre nós. É um amor que nós não conseguimos compreender. É um amor que nós paramos para pensar e dizer: eu não sou merecedor disso. Fecha os teus olhos, meu querido. Se você não se sente um merecedor deste amor, começa a agradecer ao Senhor aí no teu lugar. Começa a dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu recebi este amor das tuas mãos. Eu recebi o teu amor derramado através do teu sangue ali naquela cruz por minha vida. Começa a agradecer ao Senhor, meu irmão. Permita que o Senhor te faça lembrar. A palavra de Deus diz que quem muito é perdoado, muito ama. Muito é amado. Então sinta-se amado, porque você é amado de Deus. E nesse primeiro momento, pense no amor de Deus que alcançou a sua vida. Pense neste amor. E esse amor que começa a fluir, a jorrar dentro de você, é o Espírito Santo trabalhando no teu coração. Eu não sei quantas das palavras que foram faladas aqui marcaram a tua vida ou vão ficar na tua mente durante essa semana, mas eu tenho certeza que pelo menos uma palavra deve marcar você: o amor. Então permita que o amor de Deus flua em você. Flua em você. E agora comece a falar com o Senhor. Peça para Ele para que esse amor ele venha transbordar. Ele venha sair de você. Não é o seu amor, não é a sua bondade, não é a sua compaixão, não é a sua misericórdia por alguém, mas é o amor de Deus que é maior do que você. É o amor de Deus. E o amor de Deus, Ele quer transbordar em sua vida. 1 Pedro 4, 7 e 8 diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, que jorre de você este amor, que cubra a multidão de pecados, de todos aqueles que somente você vai alcançar. Talvez existem pessoas aqui que você conhece que eu nunca vou conhecer, eu nunca vou cruzar o caminho. Então, essa vida é alguém que você vai jorrar dessa fonte, desse amor. Não feche as portas dos céus. Não feche as portas dos céus. Ao contrário, nós precisamos povoar o céu. Nós precisamos levar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos falar desse amor, nós precisamos muito mais que isso, viver este amor. Nós precisamos muito mais do que de palavras, viver esse amor, amando uns aos outros, sendo reconhecidos no mundo pelo amor de Deus. Não pelo nosso jeito de falar, de vestir, mas pelo aquilo que sai de nós. Nosso jeito de falar e de vestir, ele é transformado de forma meio que automática, porque também é o trabalhar do Senhor em nós, mas o amor de Deus, ele precisa ser trabalhado em nossas vidas. Nós precisamos deixar ele fluir em nós, não os nossos achismos, não os nossos julgamentos, não a nossa forma de pensar. Quantas vezes o Senhor Jesus estava conversando com pessoas
E os doutores da lei chegavam e diziam: se ele soubesse com quem ele está falando, ele não estava falando com essa pessoa. Porque eram prostitutas, porque eram pessoas, era ladrão, enfim, pessoas que enganavam outros. E o Senhor diz: olha, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. E a igreja, ela tem este papel hoje. A igreja tem este papel de acolher as pessoas doentes do mundo. Não fechar as portas. Não fechar as portas do Evangelho. E em nome de Jesus, se você pudesse colocar em pé nesta noite, quero convidar você a orar junto comigo, a clamar este amor do Senhor sobre a tua vida, sobre a igreja, a clamar deste amor, esse avivamento em nós, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que este amor ele venha transbordar, jorrar através de nós, nos grupos familiares, no discipulado, que possa jorrar aqui nos cultos, que possa jorrar onde você estiver passando, porque você é fonte do Senhor. Você é fonte do Senhor, para fazer a diferença, onde quer que você esteja. E se talvez você esteja nos visitando, se você está aqui, nunca disse sim